Bom, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco sobre cadeia alimentar, que é um assunto importantíssimo, né, dentro do assunto de ecologia, né? E dentro desse assunto de ecologia, aí você vai ter aqui como uma sugestão de consulta de livros, principalmente isso aqui, Economia da Natureza. Que quem vai estudar ecologia vai passar necessariamente uma consulta por esse livro. E o outro, esse livro aqui de Yara Fleury, que é exatamente essa série aqui, ó. Essa série aqui é um conjunto de 5 livros, que é Citologia, Embriologia, Genética e Evolução, Botânica e Zoologia. Muito boa essa coleção. Eu tenho essa coleção inteira e muito desse conteúdo eu tiro desse livro, que é muito bom e didático, excelente, né? Então vamos lá. Cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Uma representação simplificada das relações entre os seres vivos no meio ambiente, em que um serve de alimento para outro sucessivamente. Essa é uma definição simplificada do que é cadeia alimentar, que hoje se fala também em teia trófica, porque no meio ambiente, nas relações entre os seres vivos, há uma dinâmica nas relações, né? Eu geralmente eu coloco esse GIFs aqui, que é do Mundo de Bikman. Isso que é na minha época, um pouco atrás, né? Aí passava esse seriado na TV que é muito bom. Que quiser assistir no YouTube, procura aí, porque ele faz muitos. Ele é um seriado que trata de questões, por exemplo, ele faz muito experimento científico, né? Pega temas como gravidade, pega temas como cinética, pega temas como funciona o sistema digestório e faz de uma forma bem, vamos dizer assim, teatral e numa forma de brincadeira, né, mas tratando de um ensino de ciência de uma forma bem atrativa. Então você procura lá no YouTube o Fantástico Mundo de Bikman, né? Há muito tempo nós não passa mais esse seriado, mas você pode encontrar aí na internet e assistir, que você vai aprender muito de uma forma bem engraçada, tá? Vamos lá aqui. Os produtores, eles são os autotrófos, ou seja, eles sintetizam seu próprio alimento. As plantas, no caso, realizam a fotossíntese. Depois temos o consumidor primário, que são heterótrofos, ou seja, ele não se sintetiza seu próprio alimento e vai ter que buscar alimento. E temos o consumidor primário, que vai se alimentar das plantas. Temos o consumidor secundário, que se alimenta de carne. E os decompositores. Vou falar dos decompositores, não vou falar agora. Geralmente as pessoas não colocam os decompositores quando falam de cadeia alimentar. Eu particularmente coloco. Primeiro porque se aqui está falando relações entre seres vivos e o decompositor, um fungo, é um ser vivo, ele tem que estar dentro dessa cadeia, tá? Dentro dessa teia trófica. E também aí tem o shiitake, né, que é um alimento, que é um fungo, que é um prato que é muito consumido na culinária oriental, né? Então tem que estar dentro da cadeia alimentar, não tem para onde fugir, né? E decompositores, se não existissem os decompositores, que são os fungos e as bactérias, o nosso mundo com certeza não teria a possibilidade de ter vida, né? Porque eles são recicladores na natureza. Agora uma coisa interessante aqui é o seguinte, a relação entre esse quadro aqui e esse aqui. Presta atenção. As plantas, elas são produtoras, mas quando falamos do fluxo de energia dentro dos níveis tróficos, o produtor, ele ocupa o primeiro nível. Então o produtor autotrófo, ele ocupa o primeiro nível trófico, tá? Isso aí vai estudar quando estudar a parte da pirâmide ecológica, tá? A gente vai explorar um bocadinho isso aqui. Mas os produtores, que são autotrófos, ele ocupa o primeiro nível trófico. O consumidor primário, que são os herbívoros, ele ocupa o segundo nível trófico. Então, dentro da cadeia alimentar aqui, dentro dessa organização aqui, o consumidor primário, cuidado para não confundir primário com primeiro nível, tá? Primário aqui, ele está consumindo vegetal, tá? As folhas.
ele aqui é primário, mas quando falamos em níveis tróficos, ele ocupa o segundo nível trófico. Então, os herbívoros ocupam o segundo nível trófico. O consumidor secundário aqui, no caso do nível trófico, ele ocupa o terceiro. Então, lembra disso. O primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores. E daí, segundo nível, terceiro nível, quarto nível e por aí vai embora. Lembra disso, que vai ter uma questão aqui que a gente vai responder, que vai utilizar todo esse conceito aqui, certo? Vamos lá, aqui um esquema bem simples na cadeia alimentar, uma organização, um diagrama bem legal. Os produtores são as plantas, são o que? Autotrófos, e ocupam o primeiro nível trófico. Os consumidores, que são os herbívoros, que se alimentam de plantas e ocupam o segundo nível trófico. Os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, né, e ocupa o terceiro nível trófico. Os onívoros, que são o ser humano, ele tanto se alimenta de plantas como se alimenta de carne. Ele pode ocupar aqui ser um consumidor primário, quando ele se alimenta de frutas, tanto ele pode ser um consumidor secundário quando se alimenta de carne dos próprios herbívoros, né? Então ele tanto se alimenta de plantas como se alimenta de carne, então se chama de onívoro. Então ele pode ocupar ser um consumidor primário como ser um consumidor secundário, como ser um consumidor terciário. Depende da organização da teia. Lembra disso, não esquece disso não. Isso é muito importante. Tem questão do Enem que caiu isso, né? Caiu isso na questão do Enem. Vamos lá. Os decompositores, bactérias e fungos, certo? Mas também os fungos também servem de alimento também. Vamos para uma questão aqui bem interessante. Então, calma, pequeno gafanhoto, tranquilo. A questão aqui é tranquilão para responder. Eu botei essa imagem aqui, porque essa imagem você visualizando, você responde a questão aqui tranquilamente. Mas a gente vai usar uma estratégia aqui que não vai ter nenhuma dificuldade para responder essa questão. E também dar uma dica aí, né? Quando nas questões do Enem, onde você vai ter geralmente duas ou três que é absurda e vai ficar em dúvida entre duas opções. Com isso você aumenta a sua probabilidade de acerto, né? Então vamos lá. Sobre a teia alimentar, aqui já não usa aquele sistema assim da cadeia, né? Alimentar, coisa bem fixa, né? Teia alimentar. Marque verdadeiro ou falso. Muito simples, tá aqui. Então vamos lá, presta atenção aqui nas relações e vamos para a pergunta aqui. Olha lá. A ave de rapina, tá aqui a ave de rapina. Quando se alimenta do sapo ou do coelho, atua como consumidor secundário. Ora, ele quer saber quando ele se alimenta do sapo e do coelho. Então, quando ele se alimenta do sapo, olha aqui. Aqui está aqui a planta, aqui eu tenho um gafanhoto. Ele está se alimentando aqui da planta. Ele é consumidor primário, de primeira ordem. Ele está se comportando como um herbívoro. Aí vem um sapo e se alimenta do gafanhoto. Então ele está aqui, ó. Certo? Então ele é consumidor, o gafanhoto consumidor primário. O sapo, quando se alimenta do gafanhoto, é consumidor secundário. E a ave de rapina, quando se alimenta do sapo, ele é consumidor terciário. Então essa questão aqui está errada, é falsa. Ela seria certa se não tivesse aqui o sapo, só tivesse coelho. Por quê? O coelho, quando se alimenta aqui da planta, ele está se comportando como consumidor primário. E a ave de rapina, ao se alimentar do coelho, ele seria um consumidor secundário. Estaria certa, mas a opção está dizendo também em relação ao sapo. Então, em relação ao coelho, secundário, mas em relação ao sapo, terciário. Então, essa opção aqui, primeiro é falso. Olha, se é falsa a primeira opção, aonde aqui nas letras eu tenho a letra falsa como primeiro? A letra A e letra C. Esquece a B, esquece a D. Não olha nem para isso mais nunca mais. Deixa para lá. A resposta está aqui na A e na C. Vamos para a segunda questão. O gambá, está aqui o gambá. Quando se alimenta do pintinho, se encontra no segundo nível trófico. Olha, que agora está usando isso aqui, ó. Certo? Então veja, o pintinho, ele está se alimentando, ele se alimenta de quê? Olha aqui, ó. Ele se alimenta aqui do milho.
Só que o milho ocupa o quê? O primeiro nível trófico. Ele é um produtor. Aí o pintinho vai e se alimenta do milho. Então ele está ocupando o segundo nível trófico, tipo o pintinho. Então o gambá, quando se alimenta do pintinho, ele está ocupando o terceiro nível trófico. Aqui não é aquela questão de primário e secundário, não. Aqui está falando de níveis tróficos. Então, o milho, primeiro nível trófico, o pintinho, segundo nível trófico, e o gambá, terceiro nível trófico. Então, o gambá, quando se alimenta do pintinho, ele é segundo nível trófico? Não. Ele é terceiro nível trófico. Olha a setinha. Então, a resposta certa só pode ser a letra C. Ponto. Fechou a questão, corre para outra e acabou. Ganha tempo. Certo? Então, tranquilão, pequeno gafanhoto, tudo tranquilo. E usa a estratégia que você vai responder as questões tranquilo. Quer dizer que você não possa errar. Pode acontecer de errar. Mas quanto menos você evitar erro, muito melhor, né? Então, vamos lá. As cadeias alimentares mostram relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marca a alternativa correta. Nas cadeias alimentares, um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. É logicamente que essa opção aqui está equivocada. Por quê? Quem ocupa o primeiro nível trófico? São as plantas. A planta vai ocupar um outro nível trófico? Não. Elas ocupam só o primeiro nível trófico. Elas são produtores. São autotrófos. Então aqui está errada. As cadeias alimentares, nas cadeias alimentares, sempre se iniciam com os decompositores? Não. Acabei de dizer aqui, é o primeiro nível trófico. Quem é que ocupa? Os produtores, as plantas, os vegetais ali. Então a cadeia alimentar não inicia com os decompositores. É errado, esquece. O consumidor secundário são sempre herbívoros? Gente, logicamente que não. Por quê? Aí você vai lá, produtor, consumidor primário, os herbívoros são primários. Então não é secundário, tá errado. Pula aqui para E. Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores? Logicamente não. Acabei de dizer aqui agora, os produtores são autotrófos e não são heterotróficos. Então essa questão aqui está errada. Então a única opção certa é a letra D. Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unilateral dos nutrientes de energia. Vai passando de um para o outro. No fluxo unilateral. Então, por eliminação, você chegaria aqui na resposta letra D muito tranquilamente. Agora vem para essa opção aqui que é muito legal. Eu botei esse quadro aqui para facilitar essa visualização, tá? O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma propriedade rural. Aí tá aqui. Isso daqui eu coloquei aqui. Eu desconsiderei a solitária, que botou a solitária aqui só para perturbar a tua vida, né? Então, o que importa aqui só esses quatro aqui. Ó. Só isso. Observe as relações tróficas acima. Tá aqui. De acordo com o esquema, eu quero saber quem é um homem. Quem é um homem aqui. Então, olha só. Aqui tem um milho. O homem se alimentando do milho, o homem vai se alimenta do milho. Se ele se alimenta do milho, ele é um consumidor o quê? Ele é um consumidor primário. Aonde tem primário aqui? Letra B e letra E. Então, possibilidades da resposta está aqui ou aqui. Ok, continua, tá? Continua aí. O homem, ele se alimenta aqui de galinha, também não come carne de porco, não é isso? Então, a galinha, ao comer milho, ela se comporta como primário. O homem, ao se alimentar da galinha e do porco, ele é um consumidor secundário. Então, é que o homem, ele pode ser tanto primário, como ele pode ser secundário. E onde tem essa opção aqui nas questões aqui? A letra E. Por que não pode ser a B? Somente, o homem é somente consumidor primário? Não, ele é primário e ele é secundário. Então, a opção na letra E. Então, você vai usando essa estratégia e também visualizando a questão. Com a biologia, quanto mais você visualizar a imagem, facilita a sua aprendizagem. E para lembrar dos conceitos. Então, sempre usa a figura, tá?
quando vai estudar biologia, quando vai estudar ecologia, botânica e zoologia, todas as matérias, você sempre visualize mais, que tudo facilita, tá? Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que você possa ter gostado, ter aprendido. Dá um like no canal, bota pergunta, bota questão, bota dúvida. Se tiver alguma coisa, professor, você errou aqui, acho que você podia fazer isso. Bota lá a sugestão, não tem problema não. A gente sempre está aprendendo, né? A gente não sabe de tudo não. Então, espero que possa ter sido de grande valia esse vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde e até a próxima.